Oi, hoje eu vou fazer uma maquiagem colorida com delineado gráfico. Já comecei aí com o de sempre, que é hidratante. Meu rosto estava lavadinho e eu usei aquele hidratante da Nivea, o da latinha azul. Gosto muito dele antes da maquiagem e é ele que eu costumo usar. E aí eu passo no meu rosto todo, inclusive no pescoço, né? Não esquecer o pescoço, que é um lugar muito importante para hidratar. E já passei meu hidratante labial também. Aí eu vim com a blindagem da Face Beautiful, da Pop, não me recordo. Mas é aquela blindagem super famosinha, né? E aí eu venho passando no meu rosto todo, porque eu queria que essa maquiagem durasse. Porque foi pra tirar foto e tal, então eu queria que ela durasse bem e que ela ficasse resistente à água. Então eu passei. E essa blindagem também é um bom primer, né? E aí eu gosto de usar ela. Eu passei esse corretivinho mais alaranjadinho por conta das minhas olheiras. E eu preciso passar, porque ultimamente minhas olheiras estão ficando bravas, então eu tenho que passar um corretivinho antes, corretivinho mais salmãozinho. E aí eu passo esse daí, é da Stay Fix, da Ruby Rose. Olha, eu quase sempre uso os mesmos produtos de maquiagem, porque é o que se adapta à minha pele, e aí é o que eu gosto de usar. Aí já fiz a minha misturinha de sempre de base, usei a base da Boca Rosa, usei a base da Stay Fix também, e diluir com o diluidor Stay Fix também. E eu coloco um pouquinho de corretivo amarelo pra poder chegar no meu subtom. Tanto que fica assim, ficou uma cor bem boa pro meu tom de pele, né? Não fica muito claro e também não fica escuro. Fica num tom que eu gosto. E aí vem cobrindo tudo. Antes disso, eu esfumo bastante o corretivo, pra não ter perigo de se misturar com a base e ficar uma melequeira de cor mais escura, né? Ficar meio salmão. Não é o que eu quero. Aí eu passo, depois de esfumar bem, eu venho com a base, tudinho, nos cantinhos também, tudo certinho. E aí eu espalho bem. E é uma camada bem fininha de base, não é uma camada grossa, não. E aí eu tô passando esse meu corretivinho, é um duozinho da Ruby Rose, se não me engano, é da Ruby Rose. E de um lado é corretivo e do outro lado é contorno. E aí eu sou cegueta, o espelho fica longe de mim e eu não vi que eu tava passando do lado errado. Aí eu peguei o espelhinho pequeno e aí que eu fui ver que eu tinha passado errado. Mas tá bom, é um tomzinho mais escuro e acaba sendo quase um salmãozinho também, assim, pra mim. E aí eu só espalhei de novo. Nem precisava, né? Aí eu espalhei, bom que deu mais uma cobertura, tá ótimo. Aí eu vim com o outro lado, né? O lado certo do corretivo e passei. Se não me engano é o Pudim 20 essa cor. Olha, péssima pra lembrar. Mas eu acho que foi isso mesmo. E aí vim espalhando. Não gosto de usar muito corretivo, mas como eu ia fazer uma maquiagem assim, mais diferente, assim, com delineado gráfico, mais colorido, eu prefiro cobrir bem a olheira e dar uma iluminada nessa parte. Aí eu passei o corretivo. Aí eu já vim com o meu contorno em pó, passando em tudo, com a pele ainda molhada, porque eu não queria fazer contorno em creme para depois passar o pó. Aí eu passo logo o pó e tá ótimo. E aí eu venho contornando bem meu rosto. Olha, o tempo todo eu vou estar olhando pra lá, pro outro lado, porque eu tava vendo filme. Ai, que filme bom, cara. Eu amo esse filme. É um filme da minha infância. É o Filho do Presidente. Cara, eu amo esse filme.
E aí eu botei ele, enquanto eu tava me maquiando, eu botei ele pra ir assistindo. E aí fiquei o tempo todo olhando pra televisão. O tempo todo que eu tô olhando pro lado é pra poder assistir o filme, porque eu amo. E aí eu passei o contorno e aí eu vim com a esponjinha ainda sujinha de base pra dar uma esfumadinha e não ficar com o contorno marcado, né? Aí eu já vim aplicando meu blush em pó também, na pele ainda úmida da base, pra poder grudar. E eu passei esse blush, mas depois eu ainda passei mais um pouquinho, porque depois vai acertando, né, com os olhos, pra não ficar, tipo, muito nos olhos e a cara ficar meio apagada. Aí eu vim com a esponjinha também, pra poder acertar e esfumar tudo certinho. E já vim fazendo minha sobrancelha. Eu gostei de fazer essa sobrancelha hoje, mais marcadinha, por conta do olho também. Quando eu faço um olho mais assim, mais marcante, algo mais colorido, assim, um delineado gráfico, eu gosto de pesar um pouquinho mais a mão na sobrancelha pra ela ficar mais marcadinha. Se bem que eu tenho gostado de usar sempre a sobrancelha assim, sabe? Mais marcada. Não sei porque, aparentemente voltei a 2016. Porque hoje em dia o pessoal gosta muito de usar a sobrancelha penteadinha pra cima, né? E eu não me adaptei muito. E aí eu gosto de fazer assim, minha sobrancelha, como eu me sinto mais confortável. E aí, como a maquiagem ia ser mais colorida e tal, aí eu decidi pesar um pouquinho mais na mão. Aí eu faço o corpo da sobrancelha mais marcadinho, mas eu gosto de esfumar bem na frente, pra frente não ficar marcada. Pro começo, né, pro início da sobrancelha não ficar marcadão. Aí eu esfumo bem, venho com o outro lado do pincel e esfumo bastante pra não ficar marcado. E penteio a sobrancelha pra ver se tá tudo certinho. Daí eu já venho com iluminadorzinho nas têmporas. Já passei o iluminador, eu vou passar nas outras partes de iluminação que eu gosto também, que é nariz, pontinha do nariz, ali mais no rocinho, no arco do cupido, nos olhos, embaixo da sobrancelha. Se pudesse passar o iluminador na cara toda, né? Porque eu amo iluminador, mas aí me controlo, né? E aí fui passando e já vim tirando as marcações da base, porque a base ainda tava úmida, né? Pra poder selar com o pó. Eu gosto de usar pó solto pra poder selar. Eu tenho a pele mista, então eu gosto de tirar bem as marcações aí da zona T e passar o pozinho solto pra poder garantir que vai ficar tudo no lugar, porque a minha zona T é mais oleosa, entendeu? Não tem o que fazer, ela é mais oleosa mesmo, e aí eu tenho que garantir que vai estar tudo bem seladinho. Tanto que você vai ver, eu passo mais na zona T, mesmo do rosto. O restante do rosto eu espalho com um pincel, né, pra poder tirar o excesso. E também como tem o pó do contorno, o pó do blush e tudo mais, acaba que selar o rosto todo. Eu gosto muito de selar a minha sobrancelha também, né? Porque não é porque eu gosto de uma sobrancelha mais marcadinha que eu vou querer uma sobrancelha super pretona, sabe? Eu não... Daí eu gosto de passar o pó em cima da sobrancelha para ela ficar mais suave, sabe? E deixar a minha sobrancelha mais harmoniosa, sabe? Com o resto do rosto, com o resto da maquiagem. E aí eu vou varrendo muito bem, tira bem esse excesso de pó que eu coloquei, né? Eu deixei fazer um bakingzinho, deixei ficar um tempinho no rosto pra minha pele poder assentar bem. E aí eu vim tirando todo o excesso pra não ficar nada marcado, né? E também quando for tirar foto também não estourar no flash, nem nada assim. E aí eu espalho tudo e vou espalhando para as outras partes do rosto, né? Daí eu já vim fazendo o meu olho. Comecei usando um corretivo vermelho,
que eu tenho da minha paletinha de corretivos coloridos. E aí eu fui fazendo certinho o formato que eu queria. Igual do outro olho, que o outro olho já tava pronto. E eu fui me baseando nele, né? Pra não ficar muito um diferente do outro. Que é igualzinho, eu sei que não vai ficar. Mas aí eu fui me baseando pra não ficar tão diferente. Eles ficarem, no mínimo, aí mínimos, né? E eu fazendo a marcação certinha com esse pincel mais pontinha mais de lápis, sabe? Mais fininha. E fui fazendo a marcação. E como é um corretivinho, vai grudar a sombra que eu vou passar por cima pra poder dar uma esfumadinha e não ficar só um traço marcado, sabe? Porque não era isso que eu queria. E aí eu peguei um tomzinho de vermelho com outro pincelzinho, mais de esfumar, mas mas ele ainda é pequeno. E fui esfumando tudinho, esfumando esse corretivo e selando ele também, né? Pra ele não sair daí. E aí eu fui esfumando muito bem. É um tomzinho de vermelho, meio laranjinha, assim. Depois eu peguei um outro pincel, também de esfumar, um pouquinho mais larguinho. E peguei um laranjinha mais fraco para poder ir esfumando as bordas, sabe? Fui passando bem nas bordinhas e até em cima também, para poder não ficar marcadão, sabe? Para poder ficar mais esfumadinho mesmo. Aí eu já peguei minha caneta delineadora e fui fazendo o delineadinho gráfico, preto por cima. E eu não me importei de fazer fininho, porque eu também vou esfumar ele, tá? Daí eu fui puxando ele do finalzinho do meu olho, em direção à sobrancelha. Fui fazendo no meio desse vermelho aí, né? E aí eu fiz primeiro o primeiro traço, né? A parte de baixo, ali. E já fui pegando um pincelzinho menor. Tenho esse pincel, é que eu não mostrei, mas esse pincel tem a pontinha bem fininha. Ele é como se fosse um lápisinho, sabe? E ele é bem pequenininho, ele vem numa paleta minha. E aí eu já peguei uma sombrinha cinzinha, né? Mais pretinha. E fui esfumando esse delineado que eu fiz. Daí eu fiz a mesma coisa na outra ponta, né? E aí liguei as duas. E aí eu fiz a mesma coisa. Foi mais no centrinho desse vermelho, desse esfumado que eu fiz. E fui fazendo a mesma coisa aí. Eu achei legal fazer com o delineador antes, tanto para poder ficar mais aceso, né? Porque só a sombra não ia ficar tão legal. E também porque eu tenho uma caneta delineadora. E com a caneta, os traços ficam mais fáceis de fazer, né? No outro olho, no primeiro que eu fiz, eu até fiz com pincel. Mas eu achei que com a caneta ficou mais fácil. Ficou melhor de fazer. Mesmo que... E também, assim, nessa maquiagem não precisava de tanta precisão, porque eu ia esfumar. E aí, eu decidi usar a caneta delineadora, mas essa caneta já tá até seca. E aí, eu pego o meu delineador em gel com diluidor, molho a pontinha da caneta e vou fazendo meu delineado. Aí, eu já fui fazendo a parte de baixo, que foi basicamente o traço que eu fiz vermelho. Eu peguei o pincel com a pontinha mais fina e passei o corretivo vermelho. Depois eu vim com outro esfumando, né, com a sombrinha mais escura. Só usei a sombrinha mais escura. Fui esfumando bem e vim com lápis de olho até metadinha do olho. Daí eu peguei meu outro pincel, meu pincel de brilho, e peguei uma sombra em creme de olho. E aí eu peguei essa sombra, ela é meio vermelhinha assim, com um brilhinho, e passei no comecinho, do começo pro meio assim, esfumando. Mas eu achei que não entregou tanta coisa não tava do jeito que eu queria. Daí eu peguei um iluminadorzinho, misturadinho com uma sombra mais vermelhinha, mais ferrugenzinha, e passei por cima. Daí grudou também. No final, essa maquiagem ficou bem resistente, porque eu acabei usando, assim, tudo em creme antes e depois selando com pozinho. Daí ficou super resistente.
E claro, né, com a blindagem também, com a preparação de pele, e ela ficou super resistente. Aí, já vim passando meu rímelzinho, esse rímel é a prova d'água. Eu, cara, ainda tenho que comprar um rímel sem ser a prova d'água pra ser mais fácil pra poder tirar, porque o resto da maquiagem até sai, mas o rímel fica, esse rímel é muito bom. Pena que ele já tá apagadinho, não sei nem qual é a marca dele, mas ele é muito bom. Daí já passei o rímelzinho, não quis colocar cílios, nem nada assim. E já vim delimitando a minha boca, né? Contornando a minha boca com um lapisinho. Esse lapisinho também é um duozinho. Metade dele é lápis de olho, preto, e a outra metade é lápis de boca, né? De contorno. Esse tomzinho aí, não sei se é um vermelho. Não é vermelho, né? Sei lá. É um tomzinho mais um marronzinho. Daí já contornei minha boquinha, deixei tudo certinho, acertei com o dedo pra ficar certinho, porque eu ia passar um batom vermelho, né? E eu já vim com um batom vermelho, cara, um batom em bala. Muito tempo que eu não usava batom em bala. Eu costumo usar mais lip tint ou então batom líquido, né? Mas daí usei batom em bala e eu gostei muito do tom pra combinar com o olho, né? Ficar bem monocromática. E aí fui passando certinho, né? Eu já tinha delimitado, daí já tinha contornado, daí ficou fácil de passar. E ficou assim a maquiagem. E foi essa a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa um like, um comentário. E é isso. Tchau!